A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais uma aula acerca desse tema tão importante para você que quer pregar a palavra de Deus. Eu quero começar falando com os irmãos aqui, tá? Acerca dos tipos de sermões, tá? 3 classes de sermão aí que eu quero falar com os irmãos e outros assuntos aí a desenvolver durante esse vídeo, tá bom? Importantes para a vida de um pregador que quer pregar a palavra de Deus com excelência, com eficácia e ter resultados, tá? Na sua vida, na vida de quem ouve na igreja e na vida do pecador. Vamos lá, o sermão textual, tá? O sermão textual é um tipo de sermão que você escolhe um texto, um versículo, ou 3, 4 versículos no máximo, tá? E a sua pregação vai girar em torno deste assunto que você leu. Nós falamos sobre o esboço, você pode voltar na aula passada e ver aí para você preparar um sermão textual. Você coloca ali, lê 3, 4 versículos e você vai desenvolver uma pregação dentro deste assunto, daquele contexto ali, para toda a congregação ou para todos os ouvintes, tá bom? Então você desenvolve dentro do assunto que você leu. Agora o sermão temático, que é o segundo sermão, tá? Ou um sermão de tópico, você pega ali um texto ou alguns versículos da palavra de Deus, só que você vai ter várias outras referências, você não vai estar preso somente àqueles versículos, como no sermão textual, que você pega 3 ou 4 versículos e o seu assunto é em cima desses versículos. Agora o sermão temático, você pega um tema, aborda um tema em si, um versículo, e dentro desse tema você tem tantos outros versículos a ser citado que vai envolver aquele tema dentro da sua pregação. Este é conhecido como sermão temático ou o sermão em tópicos, tá bom? E tem o sermão expositivo, que a diferença do sermão expositivo para o textual é que você não vai pegar só 4 versículos, você pode pegar mais versículos, tá? Para que você possa expor aí o seu sermão expositivo. Não é bom você ler o capítulo todo, a não ser que todo o capítulo está envolvendo o assunto que você vai falar dentro do seu sermão expositivo, porque senão fica cansativo. Meus irmãos, eu quero trazer um texto e falar acerca da palavra e eu vou ler o Salmo 119. Você vai tomar todo o tempo da sua pregação, então tem que tomar cuidado. Então esses são os 3 tipos aí, tá? Da pregação. Então vamos falar de os tipos de sermão que jamais devem ser pregados. Em hipótese nenhuma você pode pregar esses tipos de sermão. Interessante ressaltar aqui que pregação não é falar o que eu quero, e sim o que Deus quer. Pregação não é eu falar aquilo que eu acho, e sim a vontade de Deus sendo expressa por meio da sua vida, entregando esta mensagem aos ouvintes. Então eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Com isso. Eu acho, eu vi, vou falar aqui, acho que dá certo, eu tenho influência, sou conhecido, tome cuidado, tá? Porque a Bíblia diz que é Deus que abre a ferida e Ele fecha. Então, se Deus quiser, com o objetivo da mensagem, atingir alguém, tem um propósito. Ele mesmo vai fechar a ferida. Agora, se você abrir a ferida em alguém, tem que tomar muito cuidado, porque este sangue pode recair sobre a minha vida, sobre a tua vida como pregador. Então eu preciso medir as palavras que eu vou pregar. Eu preciso sim ver a forma correta de anunciar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui, tá? Você pode trazer o mesmo conteúdo, a mesma direção, só que mudando o jeito de falar. A exemplo, você está passando na rua, tem alguém perdido, jogado ali, e você olha para ele e fala assim: você vai para o inferno, rapaz, você vai queimar no inferno do jeito que você está aí, e sai e vai embora. Essa vida vai alcançar alguma salvação? Vai querer Deus desta forma que você falou? Dificilmente, né?
e ela será levada ao inferno. Além disso, você ministrou na vida dela. Agora, se você passar no mesmo caminho, ver a mesma pessoa e falar para ela, olha, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode te salvar, mudar a sua rota, restituir o que você perdeu, Ele te ama muito, tá bom? Ande com Deus que você pode perder a salvação se você continuar nesta vida, e Deus quer mudar a sua história. É a mesma mensagem. Se ele não aceitar a Jesus, ele também vai para o inferno. Só que eu preciso tomar cuidado e fazer bom uso da mensagem, tá? A todos que estão me ouvindo. Vamos lá. Então, o tipo de sermão que jamais deve ser pregado, que é o sermão salada de fruta. É aquele que não tem um alvo, não tem um objetivo, tá? É uma verdadeira confusão, como uma salada de frutas, tá? Este sermão mistura várias ideias sem, contudo, chegar a um alvo determinado. O pregador começa em Gênesis, termina em Apocalipse, mas não chega a lugar nenhum. Este é o sermão salada de fruta, que por sua confusão acaba não alcançando um ápice, um ponto alto da pregação, tá bom? Então a pregação, ela tem que ter um objetivo. Você tem que preparar o sermão, tem que preparar o esboço, tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito e tem que ter um resultado. Não é você chegar lá e vou falar o que der na teia, o que vem na minha cabeça, vou soltando e mistura tudo, não fala uma coisa, não fala outra, não conclui uma, não conclui a outra, vira uma confusão a sua mensagem e não chega a lugar nenhum, tá bom? Aqui o sermão também que não pode ser pregado é o sermão metralhadora, tá bom? Nesse tipo de sermão, o pregador dispara para todo lado, sem medir as consequências. Deus está mandando, eu vou falar. Tome cuidado, é o que eu acabei de falar. Deus está mandando, mas saiba entregar a mensagem de Deus. Não saia atirando para todo lado, para que vidas não saiam machucadas. Tem pessoas que já chegam machucadas do cotidiano, da família, da vida, das situações que está vivendo, e você chega com um sermão desse, atirando para todo lado, não terá edificação, não terá consolação para ninguém, e as pessoas sairão mais decepcionadas ainda, mais machucadas ainda. Então preciso tomar muito cuidado. Tem também aí o sermão sedativo, que eu tenho que tomar muito cuidado. O pregador anestesia a congregação na forma de falar, né? Uma forma arrastada, numa forma, meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem impactadora de Deus para a sua vida. Vamos ao texto. Tem que tomar cuidado para não anestesiar a congregação, tá? Na sua forma de falar, na sua forma de apresentar o conteúdo. Tem que tomar muito cuidado. O pregador não apresenta nada novo. Eu quero pregar sobre um texto. Aí lê o texto. Aí na hora de pregar tem que ler todos os versículos de novo. E vai lendo de novo. E vai lendo de novo, vai repetindo aquilo que leu. Não traz o conteúdo da mensagem. Então a congregação fica anestesiada. Fica... a lição de número 1, se não me falha a memória, fala das consequências do antes, o durante e o depois. Então, durante você observa, está anestesiando, os irmãos não estão gostando, os irmãos estão meio abrindo a boca, porque você está repetindo os versículos toda hora, não está trazendo conteúdo novo, aí você acaba aqui irritando a congregação, tá? Aí tem um sermão britadeiro aí, que é, às vezes é o pregador, ele grita o tempo todo, né? A tal ponto que ninguém consegue entender o que ele está falando. Ele grita e todo mundo não consegue entender, vai irritando a congregação. Aí eu preciso fazer o quê? Para não ser um sermão sedativo e não ser um sermão britadeira. Vai falando, aumenta o tom, abaixa o tom de voz, tá bom? Não tem nada de errado nisso, a forma de pregação, mas tomar cuidado para não anestesiar a congregação e também não irritar a congregação, tá bom? E dentro do campo da homilética, que está sendo estudado aqui, dentro desses assuntos, que é a arte de preparar e expor sermão bíblico, sermões da palavra de Deus,
nós temos aí 3 palavras fundamentais que precisam estar na vida do pregador e o pregador precisa dominar isso, tá? Se você não tem, você precisa buscar informação, você precisa praticar isso para que você tenha eficácia na sua vida como pregador. Por exemplo, o primeiro ponto é a oratória, que é o conjunto de regras que constituem a arte de dizer bem, de falar bem. A oratória é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Você precisa dominar a oratória. No começo é normal, a gente fica nervoso, a gente respira fundo, a gente olha para um lado, para o outro, é normal. Mas você precisa ir acostumando. Você precisa ver se aquilo que você está falando, você está conseguindo trazer informações de forma clara para quem está te ouvindo. Você precisa dominar então aí a oratória, falar fluentemente. Está com o microfone na mão, aí você está falando, você tira o microfone, quem está no fundo já não ouviu, perdeu a mensagem, aí você começa a falar, depois põe de novo o microfone, esquece de estar com o microfone, põe aqui embaixo, não põe na reta onde vai sair o áudio, aí a pessoa já não consegue perder. Então você precisa dominar isso, a postura de pregador, a ética do pregador, tá bom? Dentro da mensagem, fazer como alguns pregadores por aí ficam rolando no chão para trazer a situação e vou rolar para mostrar para vocês. Não precisa nada disso para pregar a palavra de Deus, tá bom? Então você precisa dominar aí a oratória, falar de forma fluente e atrativa. Se você perceber que a sua voz é grossa demais, peça ao sonoplasta: irmão, tira por favor um pouco do grave aí. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos estão conseguindo compreender a mensagem? E os irmãos respondem amém, não, se ficou na dúvida. Você fala agudo demais, fino demais, por favor, irmão, aumenta um pouquinho de grave, porque a minha voz é um pouco aguda, pode incomodar os irmãos, tá bom? Então você tem que aí falar de forma elegante, de forma que vai atrair os seus ouvintes e fazer com que eles desejam te ouvir, ou ver Deus usando a sua vida, tá bom? Sempre com humildade. O segundo aí, que é a retórica, é a arte de argumentar bem. Os seus argumentos precisam ser precisos dentro daquilo que você vai falar. A retórica é o estudo teórico e prático das regras que desenvolve o aperfeiçoamento do talento natural da palavra, baseando-se nas observações e raciocínio. Você trazer de forma clara aí os seus argumentos para que as pessoas possam entender fluentemente o que você está falando, naturalmente, tá bom? Às vezes já tem isso na tua vida e o que você precisa é buscar, estudar, para que você possa anunciar de forma mais clara a palavra de Deus e expor os seus argumentos de forma que facilita o ouvinte a entender o que Deus está querendo falar. Também o terceiro ponto aí, que é a eloquência, que é a capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura, tá bom? A eloquência pode ser desenvolvida na teoria e na prática da oratória, tá? É o dom natural da palavra, desenvolvido de modo coordenado, coerente e fluente. Então a eloquência está ligada aí ao uso da oratória. Você vai falar fluentemente para o seu público, para aqueles que estão te ouvindo, para que de forma clara e objetiva entendam o que você está falando. Amém, meus irmãos? Isso daí são os pontos interessantes, pontos principais aí que você precisa desenvolver para ser um pregador de excelência, para ser um pregador que de fato aí vá trazer boa mensagem, mensagens fluentes, a fim de alcançar o pecador, tá bom? Vou parar por aqui e no próximo vídeo nós abordaremos mais assuntos relevantes acerca do pregador, da mensagem, tá bom? Vai comentando aqui, meus irmãos, embaixo, que está sendo relevante, você está entendendo os estudos, tá bom?
algo que você deseja que seja falado dentro desse ministério da pregação, algo importante, algo ou uma dificuldade sua, como que eu posso resolver isso? Comenta aqui embaixo aqui, tá bom? Para que você desenvolva esse ministério tão importante e eficaz. Eu estarei fazendo um vídeo aí respondendo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas, para que possam aprender e ser edificados. Compartilhe. Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus, meus irmãos.